O sistema reprodutivo das aves machos. Galo. O sistema reprodutivo da ave macho é constituído pelos testículos, epidídimos, canais ou ductos deferentes e o órgão copulador, o falo propriamente dito. Localizado internamente na cavidade abdominal e diferentemente do que ocorre em mamíferos, a ave macho não possui órgãos reprodutivos acessórios, tais como vesículas seminais, próstata, glândula de Cowper, glândulas uretrais e o pênis. Além disto, nas aves, o macho é homozigoto, carrega os alelos iguais, e a fêmea é heterozigoto, carregando os alelos diferentes. Anatomia do sistema reprodutor das aves machos. Galo. Rede testicular. É uma rede de túbulos localizados no hilo do testículo que transporta os espermatozoides dos túbulos seminíferos para os ductos eferentes. Vasos testiculares. São as veias que drenam o sangue dos testículos para a veia cava inferior e é homóloga da artéria testicular. Epidídimo. É funcionalmente importante no transporte dos espermatozoides, na secreção e reabsorção dos fluidos e na remoção de espermatozoides degenerados. Ductos deferentes. São dois segmentos que ocorrem lateralmente aos ureteres, na porção caudal dos rins, e terminam em uma pequena papila no urodeu, o compartimento médio da cloaca, no qual conduz os espermatozoides. Urodeu é o compartimento medial da cloaca e recebe os produtos dos ductos genital e urinário. Proctodeu é o compartimento distal responsável pela cópula. Corpo fálico medial, músculo retrator caudal do órgão reprodutor inserido no corpo mediano do falo. Corpo fálico lateral esquerdo e direito, músculo retrator cranial do órgão reprodutor inserido lateralmente à parede cloacal próximo às pregas linfáticas. Testículos. Os testículos e os ductos seminíferos dos machos das espécies avícolas estão localizados dentro da cavidade abdominal, crânio-ventralmente a espinha dorsal e rins, e aderidos à parede intracavitária. São simétricos e têm o formato de feijão. A coloração dos testículos nos galos jovens é de cor amarelada e nos adultos de cor branca. Uma corta-rede testis conecta os túbulos seminíferos dos testículos com o epidídimo. O sêmen das aves consistem em espermatozoides, plasma seminal e é muito concentrado. O sêmen contido no epidídimo é passado ao vaso deferente, cuja porção mais caudal serve como órgão de armazenamento e a espermatogênese dispensa a termorregulação, devido à localização. Os ureteres, cólon e vasos deferentes abrem-se na cloaca. Durante a ejaculação, o sêmen é expelido desde as porções mais caudais dos vasos deferentes dentro do urodeu e flui através do proctodeu, entre as dobras dos corpos fálicos. Aparelho copulatório. O órgão de copulação é rudimentar no galo e situa-se na extremidade caudal da cloaca e não é visível no estado de repouso. O falo está situado na linha medial ventral do proctodeu e é formado por um corpo fálico mediano e por um par de corpos fálicos laterais de maior tamanho, no qual não serve como órgão penetrante e mede de 1 a 3 milímetros. Durante a cópula, o orifício cloacal inverte-se, expondo o falo para permitir o seu contato com a mucosa da fêmea, o chamado beijo cloacal. O termo intumescência é utilizado para os animais que têm ereção, porém não possuem o pênis propriamente dito. Aspectos endócrinos. Os hormônios reprodutivos produzidos pelos testículos são principalmente andrógenos, sendo a testosterona o mais importante. A hipófise produz o ICSH, hormônio estimulador das células intersticiais, no qual estimula as células de Leydig a liberar a testosterona, que irá reforçar a ação de liberação do LH e FSH na espermatogênese. As principais células produtoras de esteroides nos testículos são as células de Leydig, via estímulo endócrino do LH da adenopófise, embora as células de Sertoli também possam produzir certa quantidade. As células de Sertoli estão sob o controle do FSH e dos andrógenos, produzidos pelas células de Leydig. Estes dois hormônios trabalham em sinergia via células de Sertoli para estimular a espermatogênese e o desenvolvimento das células germinais. As interações célula a célula, ambos dentro e entre os 3 compartimentos dos testículos,
túbulos seminíferos, células de Leydig e vasos de irrigação sanguínea. São extremamente importantes no processo de espermatogênese. Os hormônios esteroides produzidos pelos testículos possuem papéis secundários muito importantes na regulação do comportamento e desenvolvimento das aves, além de controlarem a secreção de gonadotrofinas pela adenohipófise. O FSH age sobre as células de Sertoli, elevando a produção de estrogênio, testosterona e a formação do líquido seminal. Patologias do sistema reprodutor. Não é uma prática de rotina efetuar avaliações clínicas e anatomopatológicas nos machos que são descartados após seleção, ou quando é feita a reposição de machos supostamente inférteis que apresentam pouca agressividade territorial, empenamento perfeito, excesso de peso ou pouco peso ou caquexia, cristas e barbelas pouco desenvolvidas, pálidas ou cianóticas. Quando é detectado um aumento de ovos inférteis, deve-se levar em considerações que, além dos fatores genéticos, de estresse, de manejo e de instalações, existem doenças infectos-contagiosas que causam a diminuição na fertilidade. As suspeitas para a ocorrência de doenças são dificuldade de locomoção, inapetência, prostração, sonolência e adipsia, amplitude e ritmo do canto dos machos, empenamento e coloração e grau de hidratação da pele, das cristas e das barbelas, redução da libido, diferenciar respostas de luta e fuga por competição territorial ou por excesso de machos ou de fêmeas não receptivas da reação de fuga devido à exclusão de um indivíduo doente da população. As aves de produção têm como hábito excluir ou abandonar parceiros enfermos. As alterações patológicas são: Malformação. Trata-se de anomalia do desenvolvimento do sistema reprodutor. Por exemplo, hipoplasia, ectopia, localização anormal, poliomonorquidismo, muitos ou um único testículo e presença de gônadas masculina e feminina na mesma ave, intersexo. Existe também a possibilidade de machos apresentarem modificações secundárias, por exemplo, macho com órgãos femininos e vice-versa. Redução ou aumento do tamanho testicular. Processos degenerativos são causas de hipotrofia ou atrofia testicular e geralmente estão relacionados com a presença de distúrbios metabólicos ou com a ocorrência de enfermidades. Podemos observar as alterações macroscópicas no sistema reprodutor masculino. Letra A. Testículo com redução do tamanho e vasodilatação apresentando no epidídimo pontos brancos, compatíveis com urólitos. Letra B. Testículo atrofiado e epidídimo hipertrofiado e inflamado. Letra C. Testículo e epidídimo com ducto eferente contendo urólitos e orifícios no parênquima epididimário correspondendo a ductos atrofiados. Letra D. Orquite aguda apresentando vasodilatação e hiperemia, orquite e epididimite necrosante unilateral. Testículos menores em machos adultos ou maduros podem ter relação com os túbulos seminíferos com redução da espermatogênese. Processos crônicos que levam a caquexia, má nutrição, intoxicação por chumbo ou por cádmio, aflatoxina e outras micotoxinas podem causar redução do calibre do túbulo seminífero e da quantidade de espermátides. Os testículos apresentam-se mais consistentes e acinzentados, às vezes com vasodilatação. O epidídimo atrofia e não se observam no lúmen dos ductos eferentes e deferentes espermatozoides maduros. A degeneração de espermatozoides maduros, sucedida ou associada à descamação de células germinativas ou com a formação de células gigantes, pode ser causada pela deficiência de vitamina E. A deficiência crônica desta vitamina promove a degeneração das células epiteliais dos túbulos seminíferos, podendo cessar totalmente a espermatogênese e evoluir para fibrose intersticial e atrofia do túbulo. Testículos císticos na intoxicação por sal. O testículo aumenta de tamanho e fica com conteúdo líquido. Microscopicamente, nota-se uma dilatação dos túbulos seminíferos e hipertrofia epitelial nos ductos epididimários.
Em caso de toxemia intensa, as células epiteliais ficam achatadas. A epididimite crônica pode causar uma redução da função dos túbulos seminíferos e da secreção de hormônios pelas células de Leydig e Sertoli. Fisiologicamente, os espermatócitos diferenciados nos túbulos seminíferos migram para os ductos epididimários, onde sofrem maturação e se misturam com o fluido espermático. Quando há degeneração das células epiteliais ciliadas, por exemplo, devido à replicação do vírus da bronquite infecciosa das galinhas e do Mycoplasma sp, não ocorre a maturação dos espermatócitos e secreção do fluido seminal. Nestas circunstâncias, ao exame histológico, observa-se atrofia das pregas dos ductos epididimários, metaplasia cuboidal do epitélio ciliado cilíndrico pseudoestratificado e hiperplasia linfóide. Processos inflamatórios. A orquite fibrino-purulenta e necrótica tem relação com a ocorrência de infecções bacterianas. Esse tipo de afecção pode ser causado pela S. pyllorum, S. gallinarum e também é vista na colibacilose. As aves convalescentes ou sobreviventes podem apresentar atrofia testicular associada com calcificação distrófica dos túbulos seminíferos. Na ornitose e psitacose pode-se observar orquite e epididimite, associada com a ruptura do vaso testicular, resultando em morte da ave devido à hemorragia interna. A epididimite crônica ocorre devido à obstrução luminal por cálculos dos ductos eferentes. Apresentam descamação epitelial, poucos espermatozoides e infiltração de células mononucleares. Não se sabe quais são os fatores que causam a deposição de cálculos no epidídimo. Em galos, discute-se como causa a malformação do ducto epididimário, ou injúrias causadas por patógenos epiteliotrópicos, como tropismo para o sistema reprodutor, por exemplo, vírus da bronquite infecciosa das aves. Tumores. O adenocarcinoma do túbulo seminífero pode ter relação com infecção pelo vírus da leucose linfóide aviária. Linfomas podem estar presentes em aves com doenças de Marek. Seminomas e tumores das células de Sertoli são raros nas aves domésticas, mas muito frequentes em galos, patos, codornas e periquitos. Teratomas e mielocitomas também podem ser observados nas aves. Hipofunção testicular. Todas as doenças que induzem lesões testiculares são potencialmente capazes de causar redução da fertilidade, como deficiência de vitamina B1, causando hipotrofia, atrofia do trato genital. Deficiência de vitamina A, causando a diminuição da espermatogênese e da motilidade e aumento de espermatozoides anormais. Doença de Marek, bronquite infecciosa, causando a diminuição da fertilidade e da qualidade do sêmen e também epididimite. Tenossinovites e artrites, causando a diminuição da frequência de cobertura. Septicemias, em geral, causando a redução do libido. Aflotoxina, causando a diminuição do volume do sêmen, do peso do testículo e da espermatogênese. Ionóforos e furazolidona, causando a diminuição da fertilidade. Zearalenona, causando a diminuição da libido e lesão testicular. Considerações finais. Com isso, podemos concluir neste trabalho que as patologias no sistema reprodutor das aves machos podem desencadear prejuízos na produção aviária. Porém, através de um manejo nutricional adequado, machos geneticamente selecionados, fazer as trocas dos reprodutores quando necessário e, principalmente, garantir as vacinações e vermifugações, podemos prevenir principais doenças que acometem os machos. Obrigado pela participação. Essas são as referências utilizadas para o desenvolvimento de nossa apresentação.